Você já notou que na sua vida se repete sempre o mesmo roteiro? Os rostos mudam, os cenários mudam, mas a essência permanece a mesma. Você se encontra de novo em relacionamentos onde não te valorizam. Você acaba de novo em um trabalho onde se aproveitam de você. Você se trai de novo para agradar aos outros e sente a mesma dor familiar. Parece um pesadelo do qual é impossível acordar. Um laço invisível que te leva de volta ao ponto de partida. Não importa o quanto você tente fugir. Essa sensação de estar preso na jaula do seu próprio destino não é paranoia. É uma descrição extremamente precisa do que está acontecendo. Mas você não está preso por circunstâncias externas. Você está preso por programas invisíveis que operam nas profundezas do seu subconsciente. Você é um ator que interpreta inconscientemente o mesmo papel trágico, escrito muito antes de você nascer. E enquanto você não tomar consciência disso, está condenado à repetição. Existe uma forma de romper esse laço. Existe uma chave para essa jaula. Carl Jung chamou esse processo de individuação, o despertar do poder dos roteiros inconscientes. Ele descreveu 10 passos fundamentais, 10 princípios que permitem reescrever o código do seu destino. Não são apenas conselhos, são ferramentas para hackear sua prisão interior. Se você não aguenta mais esse déjà vu infinito, se está pronto para encarar o que realmente governa sua vida e retomar o controle, então se prepare. O que você vai ouvir agora não é apenas informação, é a sua chance de escapar. Primeiro conselho: o mundo é um espelho. Pare de tentar mudá-lo. A primeira e mais fundamental verdade que você precisa assimilar soa simples, mas sua conscientização vira tudo de cabeça para baixo. O mundo que você vê ao seu redor não é uma realidade objetiva. É um espelho. Um espelho gigante e implacavelmente preciso do seu estado interior. As pessoas que te traem, o chefe que não te valoriza, o parceiro que não te ouve, o mundo que parece frio e hostil. Tudo isso não são problemas externos. São projeções do seu mundo interior, exibidas na tela da realidade. Jung ensinou que a psique tolera o vazio e a fragmentação. Tudo o que você se recusa a ver em si mesmo, sua raiva, sua fraqueza, sua força, sua ganância, sua generosidade, tudo isso você encontrará inevitavelmente no mundo exterior. Você condena o egoísmo em si mesmo? O mundo constantemente te apresentará pessoas egoístas até que você reconheça e integre essa parte de si. Você tem medo da sua própria agressividade? Você será constantemente vítima da agressão alheia até que recupere o seu direito a uma raiva saudável. Você nega sua necessidade de amor e reconhecimento. Você estará cercado de pessoas que te desvalorizam. Entenda a profundidade desse mecanismo. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o diretor inconsciente do seu próprio filme de terror. Você gasta uma quantidade colossal de energia tentando mudar o reflexo no espelho. Você tenta fazer com que outras pessoas mudem, corrigi-las, provar que você está certo. Você quer refazer o mundo, mas isso é como gritar com o espelho para que ele pare de mostrar seu rosto carrancudo. É loucura, é o caminho para a exaustão total e o desespero. O verdadeiro trabalho, o único trabalho que faz sentido, é o trabalho com quem se olha no espelho. Com você. Quando você toma consciência disso, ocorre uma mudança tectônica. Você deixa de ser uma vítima. Você pega sua força de volta do mundo exterior, onde ela estava dispersa, e a devolve ao centro, à sua alma. Cada pessoa que te irrita se torna seu professor. Cada situação dolorosa, seu guia. O mundo inteiro se transforma de um território hostil em um mapa da sua própria alma. E este é o primeiro, o mais assustador e o mais libertador passo. Parar de olhar para fora e ousar olhar para dentro. Segundo conselho, sua sombra não é o mal, é o seu ouro escondido. Quando você aceita a ideia do mundo como um espelho, a próxima pergunta se torna inevitável. O que exatamente ele reflete? E aqui nos deparamos com o conceito mais famoso e mais assustador de Jung, a sombra. A sociedade te ensinou a se dividir em duas partes, uma boa e uma má. A parte boa é a sua persona, sua máscara social.
É aquela pessoa agradável, gentil e conveniente que você mostra ao mundo. Mas tudo o que não se encaixou nessa imagem ideal, sua raiva, sua inveja, sua sexualidade, seus desejos egoístas, sua sede de poder, sua preguiça, tudo isso foi exilado para o porão escuro do seu subconsciente. Essa é a sua sombra. E aqui está a grande mentira na qual você acreditou. Te disseram que você precisa se livrar dessa sombra, que precisa reprimi-la, controlá-la, envergonhar-se dela. Mas Jung descobriu uma verdade chocante. A sombra não é o mal. Na sombra está escondida a sua força vital. É o depósito de 90% da sua energia, da sua autenticidade, da sua criatividade e do seu poder. Toda vez que você reprime sua raiva, você não se torna mais gentil, você se torna indefeso. Você corta o acesso à energia necessária para proteger suas fronteiras. Toda vez que você nega seu desejo de reconhecimento, você não se torna mais humilde, você se torna o alvo perfeito para manipuladores que se alimentarão da sua necessidade. Toda vez que você reprime sua sexualidade sombria, você não se torna mais puro, você se torna anêmico e sem vida. A luta com a sua própria sombra é a guerra mais exaustiva e sem sentido que você pode travar. É uma doença autoimune da alma. Quanto mais você a reprime, formas mais feias ela assume. Ela irrompe na forma de explosões de raiva, depressão, vícios, doenças psicossomáticas e, claro, na forma daquelas pessoas terríveis que você encontra no mundo espelho. Essas pessoas são atores contratados pela sua alma para interpretar a sua própria sombra rejeitada. O caminho para a totalidade, que Jung chamou de individuação, não é através da vitória sobre a sombra, mas através de sua integração. Isso significa descer a esse porão escuro, acender a luz e conhecer todos os monstros que vivem lá. Reconhecê-los, ouvi-los, entender que poder eles carregam e conscientemente trazer essa força de volta para si. É assustador, porque significa reconhecer que você não é apenas luz, você também é escuridão. Mas somente ao aceitar sua escuridão, você se torna invulnerável, porque o que você conscientiza e aceita em si mesmo não pode mais te controlar de fora. Sua sombra não é sua maldição, é o seu tesouro não reivindicado, o seu ouro. Terceiro conselho, sua persona não é você, é a sua prisão. Agora vamos falar sobre a parte boa de você, sobre sua máscara, que Jung chamou de persona. É o papel que você desempenha na sociedade. O papel de boa filha, de funcionário responsável, de parceiro atencioso, de pessoa espiritual. A persona é necessária. É a interface para a interação com o mundo. O problema começa quando você esquece que é apenas um papel, quando a máscara gruda no rosto. Para muitas pessoas, especialmente para aquelas que sofrem com o desejo de agradar a todos, a persona se torna uma prisão. Você gasta toda a sua energia vital mantendo essa fachada ideal. Você precisa ser forte quando quer chorar. Precisa ser compreensivo quando está explodindo de raiva. Precisa ser generoso quando não tem mais nada para si. Você se torna um escravo da sua imagem. E aqui está a terrível verdade. As pessoas não amam você. Elas amam a sua máscara. Elas amam a sua utilidade, a sua conveniência, a sua infalibilidade. E no fundo da sua alma, você sabe disso. Daí esse sentimento constante de solidão, mesmo na multidão. Daí essa sensação de falsidade e de ser um impostor. Você tem medo de que, se tirar a máscara, se mostrar seu verdadeiro rosto com todos os seus defeitos da sombra, será rejeitado. E esse medo te mantém na prisão. Jung diria que o caminho para a liberdade passa pela destruição consciente dessa prisão, pela morte psicológica da sua persona. Isso significa permitir-se ser inconveniente, permitir-se desapontar as pessoas, dizer não sem culpa, mostrar sua vulnerabilidade, parar de interpretar um papel e simplesmente começar a ser. Este é um dos passos mais arriscados, porque quando você tirar a máscara, algumas pessoas realmente sairão da sua vida. Sairão aqueles que não amavam você, mas a sua função. E vai doer. Mas será uma dor purificadora,
porque só ficarão aqueles capazes de ver e amar você de verdade, em toda a sua totalidade, com luz e com sombra. E o mais importante, você se encontrará pela primeira vez. Descobrirá que por baixo da máscara existe alguém vivo, real, muito mais interessante e forte do que o pálido papel que você interpretou por décadas. A libertação da persona é o retorno para casa, para a sua alma. Quarto conselho: sua dor não é um castigo, é um mensageiro sagrado. Nossa sociedade é obcecada pela ideia de felicidade. Somos ensinados a evitar a dor a todo custo. Ansiedade, depressão, raiva, medo, melancolia, tudo isso é visto como sintoma de um defeito que precisa ser imediatamente silenciado com pílulas, entretenimento, pensamento positivo. Tratamos nossa dor como um inimigo. Jung, no entanto, propôs uma visão radicalmente diferente. A dor não é o inimigo. A dor é um mensageiro. É a linguagem com que a alma nos fala quando nos desviamos do caminho. Sua depressão não é um desequilíbrio químico. É o luto da sua alma pela vida que você não está vivendo. Sua ansiedade não é um distúrbio nervoso. É a energia da sua alma exigindo mudança. Sua raiva não é um defeito de caráter. É uma força sagrada que indica que suas fronteiras foram violadas. Ignorar a dor, silenciá-la, significa matar o mensageiro sem ter lido a carta. Você pode eliminar temporariamente o sintoma, mas a causa permanecerá, e a alma será forçada a gritar mais alto. A dor se intensificará, transformando-se em doenças crônicas, ataques de pânico, colapsos destrutivos. Porque a alma não pode ser enganada. Ela exigirá sua atenção até que você a ouça. A verdadeira cura começa não com a luta contra a dor, mas com o ato de se virar para ela, sentar-se ao lado dela em silêncio e fazer-lhe uma pergunta. O que você quer me dizer? Que verdade eu me recuso a ver? De que parte de mim eu abdiquei? Isso exige uma coragem incrível. Significa parar de fugir e permitir-se sentir o que você tentou desesperadamente não sentir. Quando você começa a ouvir sua dor, ela se transforma. Deixa de ser um sofrimento maçante e avassalador e se torna uma fonte da mais profunda sabedoria. Ela te mostra onde você se traiu, onde você vive de acordo com as expectativas dos outros, onde você perdeu a conexão com o seu verdadeiro eu. A dor é a bússola que aponta para o norte da sua alma, e somente seguindo-a você pode encontrar o caminho de volta para si mesmo. Pare de tratar sua dor. Comece a honrá-la. Ela é o seu guia mais fiel. Quinto conselho: você precisa se tornar perigoso para encontrar segurança. Este é um dos conselhos mais paradoxais e desconfortáveis de Jung. A sociedade, especialmente as pessoas boas, nos ensina a ser inofensivos, complacentes, dóceis, não conflituosos. Nos convencem de que nessa inofensividade está a nossa segurança. É uma mentira catastrófica. Uma pessoa incapaz de agressão não é boa, é indefesa. Uma pessoa sem acesso ao seu lado sombrio se torna presa fácil para aqueles que estão em pleno contato com sua escuridão. Sua incapacidade de dizer um não firme, seu medo do conflito, sua relutância em causar desconforto a alguém, tudo isso não são virtudes. São letreiros de neon gigantes para todos os predadores e manipuladores que dizem: aqui tem presa fácil, aqui não há dentes. Tornar-se perigoso no sentido junguiano não significa se tornar mau ou cruel. Significa integrar sua sombra. Significa recuperar seu direito a uma raiva saudável. Significa desenvolver a capacidade de olhar alguém nos olhos e calmamente, sem ódio, mas com absoluta firmeza dizer: comigo não. Este é o meu limite. Mais um passo e haverá consequências. Enquanto você não for capaz disso, você não está seguro. Você vive em constante medo subconsciente, porque sabe que não é capaz de se proteger. Você espera a bondade dos outros, as regras, a justiça. Mas o mundo não funciona assim. O mundo só respeita a força, não a força física bruta, mas a força interior de uma pessoa que conhece seu valor e é capaz de proteger seu espaço. A integração da sombra te dá essa força. Quando você aceita seu monstro interior, você para de temê-lo, e ele para de te controlar.
Ele se torna seu fiel cão de guarda. Ele não late sem motivo, mas todos ao redor sabem que ele existe. E só então você encontra a verdadeira segurança. A segurança que não vem de garantias externas, mas de dentro. E, paradoxalmente, somente ao se tornar perigoso, você tem a oportunidade de ser verdadeiramente bom. Porque sua bondade deixa de ser uma fraqueza e se torna a escolha consciente de uma pessoa forte. Sexto conselho. O amor verdadeiro não salva, ele encontra. Quantas vidas foram destruídas em busca da outra metade? Quanta dor a ideia de que outra pessoa deve vir para te completar, te fazer feliz, te salvar trouxe. Este é o maior e mais tóxico mito da nossa cultura. E é uma consequência direta da nossa fragmentação interna. Jung diria que, enquanto você não estiver inteiro, não será capaz de amar. Será capaz apenas de dependência. Você busca na outra pessoa as partes de si que exilou para a sombra. Se você nega sua força, será atraído por parceiros fortes e dominantes que te subjugarão. Se você nega sua necessidade de cuidado, será atraído por parceiros carentes que você salvará, esgotando-se completamente. Isso não é amor, é uma projeção sombria. É uma tentativa desesperada de dois aleijados se apoiarem um no outro para não cair. Tais relacionamentos estão fadados ao sofrimento, porque ninguém pode carregar para sempre a projeção da sombra de outra pessoa. O amor verdadeiro só é possível entre duas pessoas inteiras. Não metades, mas dois inteiros. O amor não vem para preencher seu vazio. O amor vem para encontrar sua plenitude. Ele não te salva de si mesmo. Ele te celebra. Isso significa que o caminho para relacionamentos saudáveis nem passa por sites de namoro e encontros intermináveis. Ele passa pela solidão, através daquele mesmo processo doloroso de individuação, de integração da sombra, de encontro consigo mesmo. Você precisa primeiro se tornar a pessoa que quer encontrar. Precisa aprender a dar a si mesmo o que espera desesperadamente do outro. Aceitação, respeito, cuidado, admiração. Precisa se apaixonar por si mesmo, não no sentido narcisista, mas no sentido de um profundo respeito e aceitação da sua totalidade. E quando você se tornar inteiro, um milagre acontecerá. Sua necessidade desesperada desaparecerá. Você se tornará absolutamente feliz em sua solidão. E é nesse exato momento, quando um parceiro não é mais necessário para a sua sobrevivência, que você estará pronto para que ele apareça para uma dança conjunta. E não serão mais relacionamentos de necessidade, mas de escolha. Não uma fusão, mas um encontro. Duas estrelas que brilham lado a lado, sem tentar ofuscar uma a outra. Pare de procurar o amor. Comece a se construir. E o amor te encontrará. Sétimo conselho. Seu objetivo não é a felicidade, mas a totalidade. O mundo moderno vende a felicidade como o objetivo supremo da existência. Seja positivo. Pense positivo. Visualize o sucesso. Evite o negativo. Essa ideologia da positividade tóxica é mais uma armadilha astuta que te afasta da verdade. A busca pela felicidade é a garantia de que você nunca será feliz, porque a vida, por natureza, é dual. Nela há luz e escuridão, alegria e tristeza, altos e baixos. Negar metade da vida significa viver apenas pela metade. Significa estar em constante tensão, temendo emoções negativas, julgando-se por elas. Não é o caminho para a felicidade, mas para uma profunda divisão interna. Jung dizia que o objetivo da vida humana não é a felicidade, mas a totalidade, wholeness. A totalidade é a capacidade de abarcar todos os opostos. Ser capaz de se alegrar e ser capaz de sofrer. Ser forte e permitir-se ser fraco. Amar e odiar. A totalidade é a aceitação da vida em sua plenitude, com toda a sua beleza e todo o seu horror. Isso não significa que você deva se deleitar no sofrimento. Significa que você para de temê-lo. Você entende que a tristeza não anula a alegria, mas a aprofunda. Que o confronto com a sua própria escuridão torna a sua luz mais brilhante. Que períodos de dor e desespero não são fracassos, mas fases necessárias de transformação, como o inverno é necessário para a chegada da primavera. Quando seu objetivo se torna a totalidade e não a felicidade, ocorre uma libertação incrível.
Você se livra do fardo insuportável de ter que estar sempre bem. Você se dá permissão para ser humano. Adquire uma profunda calma interior, porque sabe que pode lidar com qualquer estado. Você não está mais na montanha-russa da busca pelo prazer e da fuga da dor. Você está de pé no chão firme da sua alma, que é capaz de suportar qualquer clima. E o paradoxo é que é exatamente quando você para de correr atrás da felicidade que ela te encontra. Não como um estado constante de euforia, mas como um sentimento silencioso e profundo, de justeza e sentido de ser, que só vem da plenitude e da totalidade. 8º conselho. A sincronicidade é a linguagem do universo. Aprenda a entendê-la. Quando você começa a trilhar o caminho da individuação, integrando a sombra, despindo a persona, ouvindo sua dor, coisas estranhas começam a acontecer em sua vida. Você pensa em uma pessoa e ela te liga. Você faz uma pergunta interna e no dia seguinte, tropeça acidentalmente em um livro onde está a resposta. Você vê números repetidos, símbolos, sonhos que parecem significativos. Não são meras coincidências. É o que Jung chamou de sincronicidade. Sincronicidade é uma coincidência significativa entre um evento externo e um estado psicológico interno. São momentos em que o mundo invisível do inconsciente irrompe no mundo visível da matéria. Jung acreditava que essa é a linguagem com a qual o universo, ou o que ele chamava de self, o si mesmo, seu eu superior, fala conosco. Enquanto você vive em um estado fragmentado, governado pelo ego e pela persona, essa linguagem não está acessível para você. Sua vida parece caótica e aleatória. Mas assim que você começa a construir uma ponte para o seu inconsciente, você entra no fluxo. Você começa a notar esses sinais. O mundo deixa de ser um conjunto morto de objetos e se torna um campo vivo e inteligente que reage aos seus pensamentos, sentimentos e intenções. Aprender a entender a linguagem da sincronicidade significa desenvolver sua intuição, prestar atenção aos seus sonhos, notar seus impulsos e insights repentinos, confiar na sua intuição, mesmo que a lógica diga o contrário. Significa viver com a sensação de que está sendo guiado, de que não está sozinho nesta jornada, de que existe uma sabedoria superior interessada no seu crescimento e que constantemente te envia pistas. Quando você entra em ressonância com sua alma, começa a ver que sua vida não é uma sucessão aleatória de eventos, mas um mito que se desenrola. Uma grande história, cheia de símbolos, provações e revelações. E você é o seu herói. Viver em estado de consciência da sincronicidade significa transformar sua vida de prosa em poesia, de caos em um diálogo significativo com o mistério da criação. 9º conselho. Você precisa romper as correntes dos seus ancestrais para se tornar livre. Você acha que sua história começou no dia em que nasceu? Jung diria que isso é uma ilusão. Você não é uma folha em branco. Você é o ápice de centenas de gerações que vieram antes de você. Você não carrega apenas seus genes. Você carrega suas vidas não vividas, suas lágrimas não choradas, seus traumas reprimidos, seus sonhos não realizados. É o que Jung chamou de inconsciente coletivo e padrões de linhagem. Aqueles roteiros repetitivos em sua vida que parecem irracionais, um medo inexplicável da pobreza, fracassos constantes nos relacionamentos, um sentimento crônico de culpa ou vergonha, muitas vezes não pertencem a você. São fantasmas do passado agindo através de você. Você vive inconscientemente um roteiro escrito muito antes de você nascer. Você tenta espiar a culpa de um bisavô ou viver o sonho de uma avó. E enquanto você não tomar consciência disso, você não é livre. Você é uma marionete nas mãos do destino da sua linhagem. Sua jornada para a totalidade não é apenas uma tarefa pessoal. É um dever sagrado para com sua linhagem. Quando você desce ao seu inconsciente, não encontra apenas sua sombra pessoal, mas também a sombra da sua linhagem. Quando você cura seus traumas, você cura traumas que foram passados de geração em geração. Romper as correntes dos ancestrais significa tomar consciência desses padrões,
vê-los, chamá-los pelo nome e se recusar conscientemente a participar deles, significa dizer: obrigado por tudo, mas este roteiro termina comigo. Eu escolho viver a minha própria vida. Este é um ato de incrível força e amor. Você não apenas se liberta, você liberta as almas dos seus ancestrais, dando-lhes paz. E você liberta seus descendentes, não passando adiante este bastão envenenado. Sua individuação não é um ato egoísta. É o maior presente que você pode dar ao seu sistema de linhagem. É o momento em que uma pessoa na linhagem acorda e diz basta, curando o passado e criando um futuro novo e livre. 10º conselho. Seu verdadeiro eu é o ego. É Deus dentro de você. E finalmente chegamos à última e mais profunda chave, ao objetivo final de toda essa jornada torturante. Quem você é de verdade? A vida inteira te ensinaram a se identificar com seu ego. Seu ego é seu nome, sua história, seus pensamentos, suas conquistas, seu papel na sociedade. É o centro do seu mundo consciente. Mas Jung dizia que o ego não é o centro de toda a sua psique. É apenas um pequeno planeta girando em torno de um sol enorme. E esse sol é o seu self, o si mesmo. O self é o arquétipo da totalidade. É o seu verdadeiro eu. É aquele ponto dentro de você que une o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, o masculino e o feminino. É o seu centro divino interior. É como dizia Jung, Deus dentro de nós. Não é o Deus das religiões assentado nos céus. É a centelha divina imanente, presente em cada pessoa, uma partícula da grande mente coletiva. Toda a jornada de individuação é, em essência, o deslocamento do centro da sua personalidade do ego para o self. É um processo no qual seu pequeno, assustado e controlador ego gradualmente percebe que não é o dono da casa. Ele aprende a se humilhar, aprende a servir a algo maior. Torna-se um servo fiel, não um tirano. Quando esse deslocamento ocorre, sua vida muda completamente. Você para de agir por medo e necessidade. Começa a agir a partir de um profundo conhecimento interior, do fluxo, de um sentimento de justeza. Você não pergunta mais, o que eu quero? Você começa a perguntar, o que a vida quer de mim? O que o meu self quer manifestar através de mim? Você se torna um canal para algo muito maior do que sua pequena personalidade. Essa é a verdadeira iluminação. Não o desaparecimento no nirvana, mas o tornar-se plenamente humano, plenamente realizado. É a conquista daquela paz interior e daquela força inabalável que só vem quando você se conecta com seu núcleo divino. E essa é a verdade final, a mais assustadora e a mais bela sobre como o mundo é feito e quem você é neste mundo. Você não é apenas um ser humano. Você é um universo tomando consciência de si mesmo. Você ouviu até o final. E se você ainda está aqui, significa que algo dentro de você ressoou. Não a sua mente, que talvez esteja assustada ou tentando discutir, mas aquela parte profunda de você que reconheceu nessas palavras o eco de sua própria verdade não dita. O caminho que Jung descreveu não é um passeio no parque, é a jornada do herói. Exige que você desista de tudo o que considerava verdade. Ele te levará através de desertos de solidão, através de noites escuras da alma, através de despedidas dolorosas. O mundo tentará te arrastar de volta para a matriz da mentira confortável. Seu próprio ego resistirá até o fim. Mas agora você sabe. Você sabe que o mundo é um espelho, que sua sombra é ouro, que sua dor é um guia, e que dentro de você espera sua hora algo inabalável, inteiro e divino. Agora você não pode mais desver isso. Este conhecimento não é apenas informação. É uma responsabilidade. A responsabilidade de começar esta jornada. Não algum dia, mas agora. Com um pequeno passo. Com a decisão de parar de culpar o mundo e olhar para dentro de si. Com a decisão de ouvir sua dor, em vez de silenciá-la. Com a decisão de se fazer uma pergunta honesta. Que máscara eu uso e quem sou eu por baixo dela? Se esta mensagem acendeu uma faísca em você, me a deixe apagar. Isto não é apenas um vídeo, é um convite, uma iniciação. Compartilhe com aqueles que você acha que também estão prontos para ouvir esta verdade assustadora e libertadora.
Deixe um comentário. Diga qual das 10 chaves ressoou mais forte em você. Inscreva-se para continuar esta jornada profunda conosco, porque este caminho é mais fácil de percorrer, sabendo que existem outros que ousaram sair do caminho batido e partiram em busca de sua verdadeira alma. Pare de jogar pelas regras dos outros. Chegou a hora de descobrir quem você realmente é e de se tornar essa pessoa.